Fala pessoal, já está disponível agora a resolução da prova do CESUPA 2016, segunda edição. Bons estudos! A 16ª questão, ela é uma questão de termofísica envolvendo a parte de dilatação. É uma questão de dilatação linear. A questão é o seguinte: o fenômeno da dilatação térmica é importante em várias situações práticas, mas as variações de comprimento dos materiais geralmente é bastante pequena. Esse fato é refletido nos valores dos coeficientes de dilatação, que são sempre números muito pequenos. Por exemplo, o coeficiente de dilatação linear do cobre é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se um fio de cobre de 50 metros de comprimento sofrer uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, qual será a variação no seu comprimento? Então, pois bem, ele me deu, é a 16ª questão, né? Ele me deu o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele me deu o comprimento inicial do fio de cobre, que vale 50 metros. E ele diz que esse fio ele sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Se ele quer a variação do comprimento, então, na verdade, ele quer a dilatação sofrida por esse fio de cobre, tá? Então, vejamos. A gente sabe que ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa delta θ. Essa é a equação da dilatação linear, da onde você tira que ΔL vai ser o comprimento inicial vale 50 metros, o coeficiente de dilatação linear do cobre é 17 vezes 10 a menos 6, a variação de temperatura é de 20 graus Celsius, né? Se você fizer esse produto aqui, ó, 50 multiplicado por 20, então aqui você tira que ΔL vai ser igual 50 vezes 20, isso vai dar 1000, vezes 10 a menos 6. Só que 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Então daqui você tira aqui ΔL vai ser igual a 17 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 6, isso vai dar 10 a menos 3 metros. Tudo bem? Mas veja, esse 10 a menos 3 aqui é um prefixo, é o chamado mili. Então quer dizer que a dilatação sofrida pelo fio, ela vale 17 milímetros. 17 milímetros, então é a letra B de bola. A 17ª questão, ela é uma questão de cinemática. Então, bora resolver essa questão. Veja bem, um satélite em órbita geoestacionária é posicionado a uma altura de 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Um sinal de dados viaja em uma onda eletromagnética da Terra para o satélite com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Uma alternativa para a comunicação de longa distância é enviar sinais através de fibras óticas no interior de cabos submarinos depositados no fundo do oceano, como é o caso do cabo planejado entre Brasil e Angola, que terá 6 mil quilômetros de comprimento. No caso da fibra ótica, o sinal viaja na forma de pulso de luz que se propagam aproximadamente 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Para comparar essas duas situações, considere o tempo de viagem para um sinal ser enviado e recebido de volta ao ponto de origem. O tempo de ida e volta até o satélite é quantas vezes maior do que no cabo
Brasil, Angola. Então veja bem, ela é uma questão de cinemática porque ele quer que você compare dois tempos, né? O tempo para ir e voltar utilizando o satélite e o tempo para ir e voltar, mas utilizando uma fibra ótica. Tudo bem? Então veja bem, a velocidade da luz, no caso num ar atmosférico, a gente representa pela letra C. A velocidade da luz no vácuo e aproximadamente no ar, que a gente representa pela letra C, ela vale 300 mil quilômetros por segundo, tá? O satélite, ele está a uma altura de 36 mil quilômetros. Essa é a altura do satélite geoestacionário. Eu vou calcular esse tempo e vou chamar esse tempo de tempo 1, tá certo? Esse é o tempo que essa onda eletromagnética, ela sai da Terra, ela bate no satélite e ela volta para o ponto de partida. Então veja bem, das nossas aulas de cinemática, a gente sabe que a velocidade ela vai ser o espaço dividido pelo tempo. Posso trocar de lugar com esses dois caras aqui, ó. E estão trocando de lugar. Daqui você tira que tempo, ele vai ser o espaço dividido pela velocidade. Tudo bem? Nesse caso, esse tempo T1, que é o tempo que a onda eletromagnética ela sai da Terra, bate no satélite e volta para a Terra, vai ser o caminho percorrido, certo? Como o satélite ele está numa altura H, esse sinal ele leva H para ir no satélite, H para voltar. Então quer dizer que o espaço total ele vale 2H, dividido pela velocidade. A velocidade da onda eletromagnética no ar, a gente representa pela letra C. Então, substituindo, fica 2 vezes a altura. O satélite ele se encontra a uma altura de 36 mil quilômetros, dividido pela velocidade do pulso, né, do sinal eletromagnético, que é a velocidade da luz, que vale 300 mil quilômetros por segundo. Então, fazendo essa continha, daqui você tira que o tempo T1, isso aqui vai dar 2 vezes 36, 72 dividido por 300, né? Isso aqui vai dar 0,24 segundos. Agora, dentro da fibra ótica, a velocidade do sinal dentro da fibra ótica vale 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso aqui, passando para quilômetro por segundo, isso vai dar 200 mil quilômetros por segundo, tá? É só fazer a transformação. Bom, o comprimento da fibra, a fibra que liga Brasil a Angola, ela tem 6 mil quilômetros, essa extensão da fibra ótica, tá? Então, para calcular esse tempo T2, não esquecendo que esse tempo é o tempo de ida e volta, é o tempo que o sinal sai do Brasil, vai para Angola e volta para o Brasil. Bom, sabemos que o tempo vai ser o espaço dividido pela velocidade. Tempo é isso, espaço pela velocidade. Então, esse tempo T2 vai ser, como é ida e volta, então ele leva L para ir e L para voltar. Isso vai dar 2L, né? Sendo que L é o comprimento da fibra ótica. Então ele percorre L para ir, L para voltar, vai dar 2L dividido pela velocidade. Então, substituindo, vai dar 2 vezes L. L vale 6 mil dividido pela velocidade, que é 200 mil quilômetros por segundo. Então, simplificando aqui, ó, daqui você tira que esse tempo T2 ele vai dar 12 dividido por 200. Isso vai dar 0,06 segundos. A 18ª questão,
é uma questão de ondas. Também é uma questão envolvendo ondas eletromagnéticas. Então vejamos. Como princípio físico de um forno de micro-ondas, basicamente as moléculas de águas contidas nos alimentos interagem com as micro-ondas, que as fazem oscilar com uma frequência em torno de 2,4 GHz, que corresponde a 2,4 vezes 10 a nona Hz. Ao oscilarem, as moléculas colidem inelasticamente entre si, transformando energia radiante em calor. A fim de evitar a fuga da radiação através da porta do aparelho, os fabricantes colocam uma grade metálica junto ao visor na porta, e cujo espaçamento, por questão de segurança, é bem menor do que o comprimento de onda das micro-ondas, criando assim uma superfície metálica para a radiação. Considerando a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, qual dos valores é o mais próximo do comprimento de onda das micro-ondas? Veja, é uma questão simples de ondas, basta que o aluno tenha a noção da equação que se usa em ondas, V igual a lambda F. Então veja bem, ele me deu a velocidade da micro-onda. A velocidade, claro, em se tratando de ar ou vácuo, a velocidade de uma radiação eletromagnética é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ele me deu a frequência das micro-ondas. É uma frequência de 2,4 vezes 10 a nona Hz. Ele quer que você determine o comprimento de onda. Então veja bem, a gente sabe das aulas de ondulatória que V vai ser igual a lambda F. Como eu quero o valor do comprimento de onda, então lambda vai ser, se eu quero o comprimento de onda, jogo a frequência para cá dividindo, então vai ficar V sobre F. Da onde você tira que lambda vai ser igual a V em se tratando de ondas eletromagnéticas no ar ou no vácuo, a gente troca o V por C, então vai ficar C sobre F. Substituindo fica C é 3 vezes 10 a oitava, a frequência é 2,4 vezes 10 a nona, tá? Então fazendo essa contínua aqui, você descobre que lambda vai ser igual a 1,25 vezes 10 a menos 1 metro, tá? Só que isso é a mesma coisa que 0,125 metros, ou isso aqui vai dar 12,5 centímetros. Esse é o valor do comprimento de onda. Mas na prova, ele não quer saber o valor exato. Ele quer saber qual dos valores abaixo é o mais próximo do comprimento das micro-ondas. Como aqui deu 12,5, dentre os dados que ele me deu, o que mais se aproxima desse valor é 10 centímetros e, portanto, é a letra A. Bom, a 19ª questão, ela é uma questão de eletricidade, uma questão simples também. Então, considere um forno elétrico que opera na voltagem de 120 volts e corrente 5 ampere. Admitindo que, para aquecer os alimentos, toda a potência do forno é utilizada. Qual é a energia transferida por esse equipamento aos alimentos durante 1 minuto, tá? Então veja bem, o que é que nós temos? Foi dada a DDP ela vale 120 volts, foi dado o valor da corrente, a intensidade da corrente é de 5 ampere e foi me dado o tempo. Esse aparelho ele vai ficar ligado durante 1 minuto. A gente sabe que 1 minuto ele corresponde a 60 segundos. Tá? Então veja bem, a gente sabe que a energia elétrica ela vai ser a potência multiplicada pelo tempo. Na verdade, a gente sabe que potência é a energia dividida pelo tempo,
logo energia é potência vezes tempo, tá? Não esquecendo que a potência ela vai ser o produto da DDP pela corrente. Então, substituindo fica a energia elétrica, ela vai ser a potência, é U vezes I, multiplicado pelo tempo. Da onde você tira que a energia elétrica vai ser a DDP é 120, a corrente ela vale 5, o tempo vale 60. E se você fizer esse produto aqui, daqui você tira que a energia elétrica ela vai ser, fazendo esse produto aqui, você encontra 36 mil joules, certo? Bom, esses 3 zeros aqui é 1000, e 1000 é um prefixo latino chamado de quilo. Então daqui você tira que a energia elétrica ela vai ser 36 kJ, né? Na prova, 36 kJ corresponde à letra C de casa. A 20ª questão, ela é uma questão de eletricidade, uma questão que envolve a primeira lei de Ohm e a associação de resistores. A questão é o seguinte: um enfeite de Natal é formado por uma sequência de lâmpadas coloridas ligadas em série, todas com a mesma resistência R. O conjunto é ligado a uma diferença de potencial fixa de 127 volts. Nessa ligação de resistências em série, o valor da corrente elétrica dependerá do número de lâmpadas. Se houvesse uma única lâmpada no circuito, a corrente elétrica seria I0. Qual dos gráficos é o único que pode representar a corrente de acordo com o número de lâmpadas do circuito? Veja bem, é uma questão que envolve a primeira lei de Ohm e a associação de resistores. A primeira lei de Ohm, ela diz que U vai ser igual a I vezes R. Daqui você tira que a intensidade de corrente vai ser, se eu quero a corrente, joga para cá a resistência dividindo, então I vai ser igual a U sobre R. Veja bem, se o circuito ele tivesse uma única lâmpada, a corrente nessa lâmpada ela seria I0, mas esse zero vai ser a DDP dividido pela resistência dessa lâmpada única. Mas na verdade o que nós temos são N lâmpadas, ligadas em série. São N lâmpadas ligadas em série e todas elas com a mesma resistência. Então quer dizer que a corrente no circuito ela vai ser a DDP. Ora, se eu tenho uma associação de resistores, então quer dizer que aqui vai ficar a resistência equivalente. E daqui você tira aqui U, resistência equivalente. Numa associação em série de resistores, para eu achar a resistência equivalente, basta eu somar todas as resistências. Mas veja, todas as resistências dessa associação, elas são iguais. Então, se eu tivesse uma associação de 2 resistores iguais a R, a resistência equivalente dessa associação em série seria 2R. Se fossem 3 resistores iguais a R, a resistência equivalente seria 3R. Como eu tenho N resistores em série iguais a R, a resistência equivalente ela vai ser N vezes R. Pois bem, a gente já sabe que esse valor bem aqui, ó, U sobre R, é a corrente elétrica I0. É o valor da corrente caso eu tivesse uma única lâmpada. Então daqui você conclui que a corrente
ela vai ser I0 sobre N, tá? O que é que eu quero? Eu quero que você construa o gráfico da intensidade da corrente em função do número de lâmpadas, né? Isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente aprende em física, né? É saber interpretar quando uma relação é direta, saber interpretar quando uma relação é inversa. Veja que nesse caso, a corrente e o número de lâmpadas, elas formam entre si uma relação inversa. E você deve se lembrar que a representação gráfica de uma relação inversa, dessa relação inversa, é uma curva chamada de hipérbole, certo? E dentre todos os gráficos que ele te deu, aquele que mais se aproxima de uma hipérbole é a letra A de amor. A 21ª questão é uma questão de dinâmica em que envolve o princípio da conservação da energia mecânica. Então veja bem, em um salto de bug jump, uma pessoa salta de uma grande altura presa a um cabo elástico. Durante a queda, a velocidade máxima atingida pela pessoa é 20 metros por segundo. A partir desse instante, a força elástica do cabo começa a atuar sobre o saltador e o cabo começa a esticar. Quando a pessoa atinge o ponto mais baixo de sua trajetória, o cabo atinge 1,5 vezes o seu comprimento inicial, desprezando a massa do cabo e a resistência do ar. Qual é o comprimento inicial desse cabo, tá? Então veja bem, quando ele pede para você desprezar atrito, quando ele pede para você desprezar a resistência do ar, ele quer dizer que o sistema é conservativo. E se o sistema ele é conservativo, eu chamo esse ponto aqui de ponto A, chamo esse ponto aqui de ponto B, e se o sistema ele é conservativo, a energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B. Então veja bem, esse aqui é o momento em que o cara salta. Esse momento aqui é o momento em que esse cara atinge a sua máxima velocidade. Mas o problema disso é que nesse ponto ainda não está atuando a força elástica. Ou seja, o cabo ele não está sendo deformado. Então isso aqui representa o comprimento inicial desse cabo. É claro que a partir desse ponto, quando esse cara começa a esticar o cabo e o cabo começa a deformar, aí sim ele passa a ter um comprimento diferente de L0. Mas se nessa situação a força elástica ainda não está sendo atuante, né? E é a partir desse ponto que ela começa a atuar, então isso aqui representa o comprimento inicial desse cabo, né? Observa que a questão te deu aqui algumas informações que você não vai utilizar, né? Você não vai utilizar essas informações a mais que a questão ela te deu. Então basta você adotar bem aqui, ó. Você adota bem aqui um nível de referência. Então esse cara aqui é o NR, que é um nível de referência. A gente sabe que a velocidade que esse cara atinge aqui nesse ponto B é uma velocidade de 20 metros por segundo, né? E como ele partiu do repouso, isso quer dizer que a velocidade dele em A vale 0. Então veja bem, a energia mecânica em A, a gente sabe que a energia mecânica em um ponto, ela é a soma da energia potencial com a energia cinética. Então mecânica em A, potencial em A, mais cinética em A. A energia mecânica em B vai ser potencial em B, mais cinética em B. Então, bora fazer o balanço energético. Veja bem, no ponto A, existe energia potencial, porque tem altura. É uma energia potencial gravitacional. Mas como ele partiu do repouso, a velocidade em A vale 0. Então, quer dizer que
a energia cinética em A, ela vale 0. Quando ele chega no ponto B, ele chega com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ora, mas se eu estou adotando essa linha como sendo o meu nível de referência, em B ele tem energia cinética, porque ele tem velocidade, mas ele não tem energia potencial gravitacional, já que ele está em cima do nível de referência. Então veja, ele não tem aqui nem energia potencial gravitacional, nem energia potencial elástica, porque o cabo só vai ser deformado a partir do momento que ele passa por esse ponto. Aqui nesse ponto, o cabo não apresenta ainda nenhuma deformação. Então, como ele está em cima do nível de referência, a energia potencial em B, ela vale 0. Energia potencial em A, mg, altura de A. Energia cinética em B, m, vb ao quadrado sobre 2. Né? A massa, ela pode ser simplificada, e daqui você tira aqui, a altura de A vai ser igual a vb ao quadrado, jogo g aqui para baixo dividindo, e tudo isso sobre 2g. Substituindo fica, a velocidade em B, ela vale 20, só que 20 ao quadrado sobre 2 vezes g, que vale 10. Da onde você tira que a altura de A, aqui em cima vai dar 400 dividido por 20, vai dar 20 metros. Né? A altura de A, veja bem, a altura de A medida, claro, em relação ao nível de referência que eu estou adotando, é exatamente o comprimento inicial desse cabo. Né? A altura do ponto A é exatamente o comprimento inicial desse cabo. Então, na prova, 20 metros corresponde à letra D de dado. A questão de número 22 ela é uma questão de estática, né? Uma questão que envolve o equilíbrio de um corpo extenso. A questão é o seguinte: um suporte horizontal rígido é sustentado por 2 pontos de apoio, separados por uma distância dzão, como ilustrado na figura. Se uma carga de peso P for colocada exatamente no ponto central entre esses 2 suportes, estes exercerão forças iguais. Entretanto, se a carga for colocada em um ponto mais próximo de um dos suportes, as forças exercidas não serão mais iguais. Na situação mostrada na figura, supondo que o peso P é muito maior do que o peso da barra horizontal, de modo que este possa ser ignorado, as forças exercidas pelos suportes S1 e S2 são, respectivamente, então bora ver. Como eu disse, é uma questão de estática, é uma questão que envolve equilíbrio de um corpo extenso. Então veja bem, para que um corpo extenso ele esteja em equilíbrio, 2 são as condições de equilíbrio. Para que um corpo extenso ele fique em equilíbrio, é necessário que a resultante de todas as forças que agem no sistema seja igual a 0, e a outra condição é para que o torque resultante também seja igual a 0. Né? Aquilo que se chama de torque é também chamado de momento de uma força. Então veja bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar as forças que agem no sistema. A barra, ela tem um peso desprezível, então a gente não coloca, né? A gente não vai levar em consideração, mas foi dado o peso desse bloco. Esse bloco, ele tem um peso P. Observe, aqui está havendo contato entre a barra e o apoio. E se existe contato entre a barra e o apoio, aparece uma reação normal. Como esse suporte ele chamou de N2, eu vou chamar essa normal de N2. Da mesma maneira, existe contato entre a barra e o suporte S1. E se existe contato, aqui também aparece uma reação normal, chamar essa normal de N1. Né?
porque esse suporte é S1. Então veja bem, observe bem. Imagine que isso aqui seja uma porca e você deseja apertar ou afrouxar essa porca. Para isso, você vai utilizar um dispositivo, né, chamado de chave de boca. Isso aqui é uma chave de boca. Observe que quando você utiliza essa chave para você apertar ou afrouxar essa porca, veja que o sistema gira em torno desse ponto aqui, ó. Então, se você aplica bem aqui uma força F, de tal modo que essa força ela está a uma certa distância desse ponto, ora, para você calcular o torque ou o momento dessa força, basta você pegar a força e multiplicar pela distância. Então, isso é torque ou momento de uma força. Então, veja, a tendência no caso dessa chave é exatamente girar nesse sentido aqui, né? Quer dizer, esse efeito de rotação que essa força ela produz é isso que é chamado de torque. Então, bora lá. Para eu resolver essa questão, já que eu tenho duas incógnitas, eu preciso anular uma delas. Então, você escolhe o ponto ou aqui ou aqui. Eu vou escolher esse ponto bem aqui, ó. Eu vou escolher esse ponto bem aqui, tá? Vou escolher esse ponto bem aqui. É claro que quando eu escolho esse ponto, eu não estou anulando a normal. Eu estou anulando o torque dessa normal. Porque torque é força multiplicado pela distância. Distância da força ao ponto. Como a força ela está em cima do ponto, a distância vale zero. Então o torque vale zero. Eu não estou anulando a força. Eu estou anulando o torque dessa força. Então veja bem. O que na verdade você tem agora é isso aqui, ó. Você tem a barra. Essa barra ela é capaz de girar em torno desse ponto que eu escolhi. Veja, a normal, essa normal N1, ela está empurrando essa barra para cima. Então ela tende a girar nesse sentido aqui, ó. Então essa normal, ela tende a girar nesse sentido aqui, né? Da mesma forma, o ponto que você escolheu foi esse aqui. Observe que o peso ele está puxando essa barra aqui para baixo, então ela tende a girar nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido em que o peso ele tende a girar, né? Então veja, esse sentido aqui é o sentido horário e esse sentido aqui é o sentido anti-horário. E se há equilíbrio, né? Se há equilíbrio, tem que haver uma compensação. Que compensação é essa? A somatória dos torques no sentido horário vai ser igual à somatória dos torques no sentido anti-horário. Isso equivale a dizer, né, que o torque resultante é igual a zero. Tudo bem? Então, bora lá. Torque no sentido horário. Para eu calcular torque, força multiplicado pela distância. Então, bora calcular o momento dessa força N1. Então, vai ser a força N1 vezes a distância dela ao ponto que eu escolhi, essa distância vale D. Tá certo? Veja, não tem mais ninguém girando no sentido horário. Acabou para o sentido horário. Então, bora para o sentido anti-horário. Então, o torque vai ser a força, que é o peso, multiplicado pela distância dele ao ponto que eu escolhi. Então, veja bem, se essa distância toda, ela vale D, e se daqui para cá vale D sobre 3, então quer dizer que essa distância toda daqui para cá, ó, essa distância daqui para cá, ela vale 2D sobre 3, né? Então, se tudo vale D, se esse pedaço é D sobre 3, aqui vale 2D sobre 3. Então, a distância do peso ao ponto que eu escolhi vale 2D sobre 3, certo? Então, simplificando, cortando esse D com esse D, daqui você tira que a normal N1
ela vale 2P sobre 3, certo? Esse é o valor da força exercida pelo suporte S1. Agora veja bem, eu vou simplificar o desenho aqui, ó. Nota que para cima, apontando para cima, eu tenho duas forças. Como essas duas forças, elas têm mesmo sentido, então o mesmo sentido eu somo. Então aqui vai ficar N1 mais N2, né? Se essas duas forças têm mesmo sentido, eu somo. E para baixo, eu tenho peso. Ora, se o sistema está em equilíbrio, a resultante vale zero. E se essa resultante é nula, isso quer dizer que essas duas forças se anulam. Se elas se anulam, elas são iguais. Então daqui você tira Qn1 mais N2, que é igual a P. Então N1 ele vale 2P sobre 3, mais N2, que é igual a P. Da onde você tira que N2 vai ser, jogando esse cara para cá negativo, então se eu quero o valor de N2, jogando esse cara para cá negativo, vai ficar P menos 2P sobre 3. E da finalmente você tira que N2 vai ser igual a 3 vezes 1, 3 menos 2 da P. Então, N2 vale P sobre 3. Tá certo? Então, quer dizer que a força no suporte S1 deu 2P sobre 3 e N2 é P sobre 3. Então, portanto, dá letra A.